Você tem fome do quê? Essa é a pílula do dia de hoje, pílula número 28 das 45 que teremos aqui neste canal. Elas já estão acontecendo, não é? Então, se você está chegando aqui agora, aproveita e vasculha aí, que você vai ver que todos os dias a gente tem uma pílula diária e essa pílula ela vai te ajudar a emagrecer. E hoje a gente vai falar sobre fome. E sabe o que é mais legal de falar sobre fome? Que muita gente fala sobre fome emocional, fome física, mas pouca gente aprofunda nesse assunto. No final das contas, porque eu não preciso falar sobre fome física, né, gente? Vamos combinar assim? Você já sabe quando você tá com fome física, o estômago ronca, não é? A gente comeria qualquer coisa quando a gente tá sentindo fome física, não é? Fome de comida, de arroz, feijão, não é fome de uma coisinha gostosa, não é mesmo? Não é aquela fome que você não sabe dizer, né? O que que você quer comer? Fome física não é seletiva. Fome física come aquilo que tiver, porque você está com fome, né? Aquela fome de se nutrir, de colocar alguma coisa para dentro. Então, eu não queria perder muito tempo falando sobre fome física, mas queria já adentrar no assunto da fome emocional. Então, a fome emocional, ela é uma fome que pulsa. Eu gosto de usar essa palavra. Ela pulsa, ela é incessante, ela é uma coisa que está aqui que você não sabe explicar. Percebe? Você não sabe explicar essa fome. Você só sabe que é uma fome, uma falta, um buraco, um desejo estranho, um desejo de vida, de presença, de afeto. Então, essa fome que a gente tem, ela não é uma fome que vem da barriga, ela não é a fome que faz barulho aí no seu estômago. Ela vem de um lugar mais profundo. E essa fome pode vir do desejo de ser vista, de ser tocada, do desejo de estar viva, de ter energia. Então, não é uma fome de arroz e feijão. É uma fome que pede abraço, pausa, ou ela pede coragem, ou ela pede ousadia, porque é necessário, minhas queridas, ter coragem e ousadia para viver. Quando a gente não reconhece essa fome, a gente fica tentando saciar ela com comida, mas a verdade é que comida não resolve nenhuma delas. Comida não vai satisfazer nenhuma dessas vontades. Você já vai entender por quê. Porque a fome emocional é um desejo reprimido, é um desejo de sentir, de viver, de estar presente dentro da própria vida. Quando a gente não se permite ter essa pulsão, o corpo vai procurar anestesiar essa fome. E marquem bem essa palavra: anestesiar essa fome. Eu quero parar de sentir ela. Eu não quero vasculhar. Eu não quero entender o que que ela é. Eu quero parar de sentir, porque eu acho que é isso que vai resolver meu problema. Entendeu? Ficar querendo, né, matar a fome. Igual vocês ficam aí, vocês ficam comprando um negócio para tirar a fome, remédio para tirar a fome, injeção para tirar a fome. O problema é que a gente só reforça dessa forma a sensação de vazio, porque essa é uma fome de desejo, não é mesmo? Então essa fome ela é um pedido, e quando a gente não sabe ouvir, a gente fica servindo pratos e pratos buscando saciar essa fome. Então, hoje, dentro de um dos plantões, né, da minha mentoria, uma aluna trouxe uma pergunta muito interessante, que é sobre essa coisa do comer compulsivamente, não é? Então, quando a gente busca comida compulsivamente, Paulinha, fala um pouco sobre isso. E tem tudo a ver com esse assunto da fome emocional. E por que que tem a ver com essa coisa da fome emocional? Porque quando a gente tá, né, nesse lugar do compulsivo, a gente vai olhar para duas questões principais. A primeira delas é caracterizada pela falta de energia. Aí você fala, falta de energia, Paulinha, tem que comer, né? Então, falta de energia tem que comer. Nem sempre, gente. Nem sempre. Vamos combinar que tem comida que rouba a nossa energia, que não dá energia pra gente, não. E a Ayurveda já explica isso de uma forma muito boa, né? Digestões pesadas, lentas, roubam a nossa energia. O açúcar, ele dá uma energia rápida, mas que acaba logo em seguida. Então, quando a gente fala da energia, a gente está falando de energia de vida. E aí a gente vai olhar para aquelas coisas que são essenciais à vida. Por exemplo, respiração.
Então vamos lembrar que respiração traz oxigênio para dentro e oxigênio é energia. Tem gente que vive tão ansiosa que não respira direito, a respiração da pessoa é encurtada. Não entra energia aí. E ela vai ficar tentando suprir essa energia como comida. Mas não é comida que está faltando, é oxigênio. A gente também vai olhar, quando a gente for falar, né, dessa coisa da energia de vida, a gente vai falar da água. Então, muitas vezes, essa fome que a gente está sentindo é a necessidade da hidratação. E aí a gente vai ficar tentando comer coisas, mas na verdade, o que está faltando é hidratação, que é essencial para que o corpo produza energia. A gente vai um pouquinho mais embaixo e às vezes essa fome de energia é uma fome de nutrientes e que você não está conseguindo ter na sua alimentação. Seu corpo não sabe dizer que ele está precisando de ferro, de vitamina D. O corpo sinaliza a falta como fome. E aí você vai ficar comendo doce, né, biscoitinho, mas na verdade o que está faltando é nutrição. E aí essa fome, ela vai tirar a sua energia, né? Quando a gente não tem vitaminas essenciais, a gente fica muito fraca e a gente vai tentar comer para ter forças para aguentar. Mas geralmente a gente não está se nutrindo, a gente está comendo a primeira coisa que a gente vê pela frente. Fome de energia de vida, gente, também é fome de libido, de paixão, daquelas coisas que recarregam a sua bateria de viver. Sono, por exemplo. Às vezes você não está com fome, você está carente de energia. Por quê? Porque você não dormiu. Cadê as mães em restrição de sono? Então, muitas vezes você não tem como descansar. E o corpo tem uma forma de restabelecer esse descanso que você não teve comendo. Então, se eu não consigo descansar, eu preciso comer para suprir essa energia do sono que está faltando e dar conta do dia a dia. Então, eu vou comer para tentar suprir a minha falta de sono. Mas essa comida, ela também não resolve o problema principal, que é o cansaço, que é um sono deficiente, que é a insônia, que é aquela pessoa que está acordando no meio da madrugada, está perdendo a qualidade do sono. Ela vai comer, 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 vai ganhar peso, esse sono vai piorar ainda. E aquilo que eu falei, né? Fome de energia de vida também é fome de recarregar a nossa bateria. Então, recarregar a nossa bateria social. Às vezes a nossa fome é de silêncio, às vezes a nossa fome é de uma pausa. Às vezes a nossa fome é de ousar num projeto que a gente está querendo há muito tempo e fica procrastinando com medo. E aí a gente tenta silenciar esse medo comendo alguma coisa. Às vezes a fome é de pisar com o pezinho na grama e receber a energia da natureza. Ela é importantíssima para saciar a nossa fome de coisas que a comida não traz. É de momentos divertidos, alegres, de gargalhada, que a gente não está conseguindo ter lá fora e aí a gente vai buscar a comida como forma de nutrir essa necessidade de viver dentro do prato. E mais uma vez, a comida não sacia esse desejo de vida, de dar risada, fome de tomar sol, gente. Vocês conseguem? Eu moro no frio, não é? Então eu bem que sinto na pele qual é a necessidade no nosso corpo de recarregar a bateria, às vezes sentando um pouquinho no sol. Essa fome, tudo isso que eu falei, é fome de energia. O que é que recarrega você? Água, sono, vitaminas, mas também pisar na grama, uma viagem de férias, silêncio, dar risada, respirar com qualidade. Tudo isso supre as nossas necessidades de viver mesmo. Essa é a fome que a gente fala que tem tudo a ver com a pessoa que está com baixa libido. Por quê? Porque ela não está vivendo. Essa fome é o prazer que ela tenta levar para a comida em excesso. Então, guardem essa fome aí. Lembra que eu falei que eram dois pontos? Então, a necessidade de energia, que eu não sei entender, ninguém me ensina a fazer isso. Eu ensino lá no Emocionalmente Magra, você identificar a sua fome aí. Mas ninguém te ensina isso. Todo mundo só fala, existe fome física e fome emocional. Mas ninguém aborda com você o que de verdade é essa fome emocional. E aí a gente vai olhar para um outro lado, que é sim a fome para silenciar a dor. A fome
que é, na verdade, a necessidade de afeto, de acolhimento, de anestesiar uma dificuldade, uma sensação ruim pela qual eu estou passando. E aqui é a fome que vocês dizem aí, que eu acho engraçado, que vocês comem as emoções. Na verdade, a gente não come a emoção, a gente come para anestesiar essa emoção. Eu não sei sentir, eu não quero sentir, eu não me permito ficar triste, eu não me permito sentir raiva. Então eu engulo a comida para engolir aquela emoção que eu não posso colocar para fora, porque eu não tenho um ambiente seguro para falar sobre ela. Porque às vezes eu tenho vergonha de estar triste, eu tenho vergonha de dizer que eu estou deprimida, eu tenho vergonha de dizer que eu senti raiva, que eu não consigo colocar limite e eu acabo engolindo essa emoção. Essa fome é aquela fome que nada sacia. Essa é a fome que você abre o armário da cozinha e você vai buscar uma comida saudável, e o que você come maçã, arroz, feijão, e aí você começa a ir do saudável para o não saudável, e aí você come um doce, uma pizza, e aí você sente vontade de comer um salgado, aí você come alguma coisa salgada, você tem vontade de comer um doce. Ela é uma fome insaciável, porque na verdade ela é uma fome para anestesiar. E o que é que vai precisar acontecer para você anestesiar a emoção ruim? Você vai ter que trazer essa sensação ruim para o corpo. Então você vai comer, 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 até que a barriga comece a doer, até que você fique nauseada. Então aquela sensação ruim, ela saiu da emoção e veio para o corpo. E aí eu esqueço daquela emoção. Então é a comida que te faz mal porque ela gera uma sensação ruim, dá vontade de vomitar, você fica pesada, te dá sono, sua barriga dói. É a fome que dói. Dói aonde? Dói no corpo de verdade. Então eu esqueço da emoção, eu não olho para ela, eu ignoro a emoção. Essa é a fome que eu ensino às minhas alunas que muitas vezes, ao invés de comer tudo que a gente tem dentro do armário e ficar brigando com essa sensação de que nada sacia, essa é a fome, gente, do chá das emoções, que tem uma pílula aqui sobre isso. Essa é a fome que precisa de uma pausa, um chá com as emoções para eu identificar o que eu tô sentindo e para eu me permitir sentir aquela emoção. E isso também é treino, isso também precisa ser ensinado. E é nessa hora que eu ensino às minhas alunas que é muito mais seguro que eu pense o que traz para mim calma, acolhimento, clareza e que eu não preciso exagerar para me sentir assim. Então, vou dar um exemplo, tá bom? Para vocês verem como é real e como a gente pode sim comer coisas que a gente precisa para se acolher sem sentir culpa. Eu, quando estou exausta emocionalmente, a minha exaustão, fadiga emocional, é uma fome que pede pão de queijo. Porque eu não sei se pão de queijo, aquele momentinho na casa da avó, com café, onde você sentava, né? E se sentia acolhida, que você descansava ali assando um pão de queijo. Na minha época não tinha air fryer, então demorava para você assar o pão de queijo. E aquele tempo era um tempo de descanso e acolhimento. Ainda hoje, quando eu começo a me sentir muito exausta emocionalmente, e eu exausta emocionalmente, gente, eu tenho vontade de chorar de cansaço. Eu tenho vontade de comer pão de queijo. E isso não quer dizer que eu não possa comer. Muito pelo contrário. Em vez de eu abrir o armário e comer um Danone, um biscoito de arroz, uma fruta, um arroz, um feijão, eu ficar tentando enganar a minha emoção, eu pauso, faço um chazinho com as minhas emoções, identifico o porquê daquela exaustão, trago a minha criança interior para o jogo. Compro o tal do pão de queijo, bem gostoso, o melhor, o mais delicioso que eu puder. E eu sento dando a intenção daquele pão de queijo que ele está me pedindo, que é a pausa, que é o descanso, que é o acolhimento daquela emoção. Eu me permito comer o pão de queijo, mas eu vou entender e acolher aquela emoção e, inclusive, entender o que é que eu vou fazer naquele momento. Isso é o que o módulo das emoções do programa Emocionalmente Magra ensina, porque de nada adianta a gente ficar falando sobre fome emocional, que é diferente da fome física, que isso todo mundo sabe. A gente precisa entender a fome emocional aprofundando dentro dela, porque não são iguais. Porque tem a fome emocional que vem da energia e tem a fome emocional que vem do acolhimento de anestesiar a emoção. E se eu não souber diferenciá-las, eu vou ficar aí solta, né, sem saber. Fome de que eu tenho, meu Deus do céu? E mesmo que eu tenha fome emocional, o que que eu faço? Eu fecho a boca, me jogo no chão,
Como é que eu vou aprender a lidar com essa fome emocional? Então, essa pílula aqui, ela foi para te ensinar que fome emocional não é qualquer fome. Ela pode ser de vida, de presença, de afeto. Ela não é a fome que vem da barriga, ela não é a fome física, mas ela tem o porquê acontecer. E a gente precisa saber olhar para ela como ela se apresenta, entendendo, acolhendo e dando aquilo que é correto. Seja a comida emocional que vai te trazer o conforto, mas para você confortar uma emoção, você precisa saber qual ela é. E, ou então, aquilo que vai recarregar a sua bateria de energia. Sabendo identificar, não existem exageros. E sem exageros, com bastante equilíbrio e bastante entendimento sobre as emoções, a comida, ela vira amiga, aliada e não mais uma inimiga do nosso emagrecimento. Essa foi uma das pílulas mais queridas, eu acho, que eu trouxe aqui e eu espero que de alguma forma ela tenha te ajudado a emagrecer. Um beijo para vocês e a gente se vê na pílula de amanhã, não é mesmo?